Aleluia. Você está me ouvindo bem? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite, aleluia, sobre uma fé aprovada. Uma fé aprovada. Amém? Sabemos que a vida em que nós vivemos em Deus é uma vida de fé. Amém? Existem várias citações a respeito disso. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da sua fé. A vitória que vence o mundo é a sua fé. E tem outras citações a respeito de que o modo de vida que nós vivemos hoje aqui, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém? E tem uma citação bíblica no livro de Romanos que diz que tudo aquilo que nós fazemos, se nós fizermos sem fé, isso é pecado. Amém? Então, por A mais B, nós concluímos que, de fato, o estilo de vida do Filho de Deus, o estilo de vida do crente é fé. Amém? Então, isto posto, nós sabemos que essa fé, ela precisa ser desenvolvida. Então você nasce de novo, você recebe uma medida de fé, e essa fé, ela precisa ser desenvolvida no curso da sua vida. Você não recebe, tudo bem que a fé que você recebe no momento que você nasce de novo, aquela porção, aquela medida de fé, é uma fé que já vem pronta. Porém, você não está pronto para a fé. Então você precisa amadurecer na fé. Você precisa desenvolver a fé no Filho de Deus. Amém? Então, a gente no curso da vida de fé, nós vamos encontrar inimigos da fé. Coisas que vão tentar combater a minha e a sua fé, para que eu e você não consigamos avançar na fé, na nossa jornada, na nossa trajetória. Amém? Entenda que quando eu e você nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós já existíamos em Deus. Amém? Quando você nasceu lá do seu pai e da sua mãe, antes mesmo de você ser gerado, Deus já sabia o seu nome, Ele já te conhecia. E lá na eternidade, quando Ele te chamou pelo seu nome, Ele determinou um propósito para a sua vida. E quando Ele disse que aquele propósito seria para você, Ele propôs uma carreira para que você cumprisse esse propósito do ponto A ao ponto B. Mas o mesmo Deus que propôs para você essa carreira, Ele sabia quais desafios você encontraria no percurso para vencer essa carreira de fé. Então, seria injusto se o próprio Deus não providenciasse para você os mecanismos e as ferramentas espirituais para que você vencesse essa jornada, até porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém? O nosso Deus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Amém? Então tudo o que é de Deus é tão vencedor quanto o próprio Deus. Amém? Então nós sabemos que existe na carreira proposta, no decorrer da carreira proposta, os inimigos da fé, mas também existem os amigos da fé. Coisas que vão concorrer, coisas que vão concordar com a sua fé, e vai fazer com que a fé ela se torne cada vez mais robusta, cada vez mais amadurecida e firme. Ao passo que também existem os inimigos da fé que vão concorrer contra o seu avanço em fé. E existe ainda, queridos, por outro lado, o inimigo das nossas almas, o diabo, que anda ao nosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. Isso significa dizer que se você vive uma vida em Deus, uma vida em fé, você se coloca automaticamente no lugar onde Ele não pode te alcançar para te devorar. Mas você acha que Ele fica satisfeito com isso? Você acha que o inimigo da minha e da sua alma, que conhece a humanidade desde quando ela foi criada e acompanha o desenvolvimento através dos séculos e dos tempos, ele não sabe quem sou eu e quem é você? Então você acha que quando você vai desenvolvendo a sua fé, ele não consegue saber e perceber quais são os pontos certos para apertar na minha e na sua vida?
para atrapalhar o meu e o seu avanço? Já parou para pensar nisso? E tudo que ele puder fazer, ele vai fazer para anular aquilo que Deus propôs para você, ou ele vai tentar comprometer o propósito, ou ele vai tentar conter a sua caminhada, ou ele vai tentar anular a sua fé, tornando ela inoperante. É a mesma coisa de você ter um celular de última geração, cheio de recursos, mas que ele não funciona. Sabe por quê? Porque ele não tem um sistema operacional instalado. O que é que me adianta? Ou então eu tenho um sistema operacional de última geração, atualizado, instalado no meu celular, mas a bateria descarregou. E ela não funciona. Mas aí a bateria do meu celular talvez ela esteja funcionando, mas o lugar que carrega está com defeito. Você está aqui. Então, eu tenho um excelente celular, eu tenho um excelente dispositivo com um sistema operacional muito bom, com uma bateria que tem lá 10 mil miliamperes. Sensacional, mas eu não consigo usar. Ele ficou inoperante. Fé você tem. Não é falta de fé. Eu preciso te dizer que não é falta de fé. Também eu preciso te dizer que não é por causa do tamanho da fé que está em você. Não é falta de fé, não é a qualidade da fé, não é a fé ser tamanha, pequena, grande. Não é isso. Não é isso. Mas eu e você precisamos desenvolver a fé, porque nós precisamos observar que no processo de desenvolvimento da nossa fé, aquele que nos deu a fé, que depositou ela no nosso espírito, ele também nos ensinará preciosas e valiosas lições, mediante o seu espírito, pela palavra, através do sangue de Jesus, como aplicar essa fé. Você está aqui? O mesmo Deus que nos deu a fé, ele vai proporcionar que nós aprendamos, ele vai proporcionar os meios para o qual nós aprendamos como desenvolver essa fé, através da palavra, mediante o Espírito, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Pronto, está aí todos os ingredientes para eu e você desenvolvermos a nossa fé, para nós aprendermos quais são os princípios legais para a fé operar, para a fé funcionar conforme a vontade plena de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos, obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, que se pareça, que seja a imagem do Filho de Deus e que tenha pleno conhecimento do seu Filho Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida no tocante à carreira de fé. E isso está disponível de forma igualitária para todos. Igual o oxigênio que está preenchendo esse ambiente. O oxigênio não está mais para mim e menos para você. O ar-condicionado não está mais para mim e menos para você. Ele está distribuído de forma igualitária. Alcança a todos. O friozinho que bate aqui, bate lá. Então todas essas ferramentas em Deus, ela está disponível para você. Amém? Agora não se engane, queridos. Porque essas lições de fé, elas serão provadas. Elas serão testadas. Assim como um professor aplica a prova. Então aqui, nós temos um professor que ensina lições para o seu aluno durante um tempo. Então, durante esse tempo que ele aplicou aquela matéria, que ele aplicou aquele ensino, esse professor precisa medir, aferir o quanto que o seu aluno aprendeu, absorveu e sabe aquilo que foi ensinado. Então, ele aplica um teste, ele aplica uma prova, que é uma avaliação do quanto o aluno absorveu, aprendeu e sabe aplicar na prática aquilo que o professor ensinou. Amém? Então não se engane, porque o autor da fé, que lhe deu todos os meios necessários, que providenciou todas as coisas, inclusive as lições para que você cresça e amadureça na fé,
esse mesmo autor, esse mesmo professor, ele vai colocar você à prova. Ixi, amém? Amém? O Senhor prova a nossa fé. O Senhor prova a minha e prova a sua fé. Agora, queridos, eu particularmente acredito que esse é um ato de amor do próprio Deus para conosco. Eu particularmente acredito que esse é um ato de justiça do próprio Deus para conosco. Um ato de amor e um ato de justiça. Não somente para conosco, mas também para com toda a criação. Calma. Você vai entender. Agora, diante de tudo isso, cabe a mim e cabe a você buscar esse amadurecimento de fé. Buscar reconhecer em qual processo de fé eu estou. Existe um livro do irmão Reagan, que ele fala sobre, acho que são 5 níveis do ministério, fases do ministério. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Agora, se você, é como um carro, para que você entenda melhor. Se você não sabe dirigir, você não sabe as marchas, mas você quer dirigir, mas você tem dificuldade com a questão da marcha, a rotação do motor, a RPM, você precisa comprar um carro automático, porque o carro faz tudo por você. Porque se você não souber qual a velocidade que você está e qual a situação que você precisa, como você colocará a primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha, sexta marcha para os carros que tem? Eu estou falando de um automóvel e uma carreta, que tem carreta com mais de 30 e tantas marchas. É redução que não acaba mais. Então você precisa saber em qual fase você está, reconhecer em qual momento do propósito de Deus para a sua vida em que você está, para que você entenda da parte de Deus como que eu preciso me ajustar à palavra para correr a minha carreira de fé de forma equilibrada e saudável nele. Caso contrário, você pode estar numa estação chamada inverno com roupa de verão. Caso contrário, você pode estar numa estação chamada outono com roupa de inverno. E aí você vai passar um pouco apertado. A depender, se você estiver na Noruega, por exemplo, e for inverno e você estiver lá com roupa de verão daqui de Salvador, você vai estar um pouco apertado. Eu conheci um missionário que ele foi fazer missões em um país ali perto da Rússia, eu esqueci agora, na Ucrânia. E ele disse que quando ele chegou na Ucrânia, logo no primeiro ano, assim que ele chegou na Ucrânia, o inverno estava batendo 50 graus negativos. Ele é daqui, de Vitória da Conquista, e até friozinho em Vitória da Conquista, né? Mas ele disse que foi uma coisa terrível para ele se adaptar a 50 graus abaixo de zero. Se um inverno em um lugar desse é nessa temperatura, imagina o verão. E se você não tiver num lugar dessa com a roupa apropriada? Nosso pastor foi lá para a Coreia do Sul, acostumado com o friozinho de Campinas. O friozinho de lá é um pouco mais frio, né? Se você não tiver com a roupa adequada, se você não reconhecer aonde você está, qual fase da vida você está, e você tiver dificuldade para entender essas coisas, como você se colocará em fé diante das dificuldades que se levantarão contra a sua vida? Você vai ficar meio que numa situação um pouco difícil em relação a isso. Por favor, abra a sua Bíblia, a gente vai ler alguns textos que eu quero te localizar na Bíblia em relação a essas coisas que eu falei. Por favor, abra a sua Bíblia. Livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro. Enquanto você abre, eu preciso te lembrar que é uma responsabilidade minha e sua procurar entender e reconhecer o processo em que nós estamos. Qual fase é essa que nós estamos? E aí a gente precisa, correspondente à fase em que nós estamos do processo, me ajustar em fé com base na palavra, para que eu possa viver uma vida equilibrada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. A partir do versículo 3. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada para nós, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso se alegrem, embora no presente por breve tempo seja necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde com louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora olha para cá. Pelo menos para mim, me parece que aqui há uma partícula de condicionamento. Está condicionado a minha resposta ao momento em que eu estiver passando. Veja o versículo 7. Para quê? Para quê? Assim? Para quê? Uma vez confirmado, pode ser que seja confirmado, pode ser que não seja confirmado o valor da sua fé. O valor dessa fé que precisa ser confirmado é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E esse valor ele tem uma aplicação. Ele vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Agora, vá por favor para o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Você abriu? Tiago 1, 2. Meus irmãos, está falando com quem? Meus irmãos, está falando com quem? Está falando comigo. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé uma vez... Vem gente, vem. Uma vez confirmada, produz... Então, me parece que nesse versículo, pode ser que a minha fé seja confirmada ou não. Veja, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Começo, meio e fim. Para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Agora vá para Hebreus 10. A partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, a partir do versículo 19, tá? Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora pule para o versículo 32 desse mesmo capítulo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aquele que desse modo foram tratados, porque não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, como também vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio muito superior e durável. Irmãos, não abandonem, portanto, a vossa
confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? De quê? De quê? De quê? Perseverança. Para que, havendo feito o quê? A vontade de quem? De Deus. Alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá. Aleluia. E se ele retroceder? A minha alma não se compraz nele. Nós, porém, somos da onde? Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós, entretanto, somos para a conservação da alma. Agora volte lá para Tiago, capítulo 1 de novo. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com o quê? Bem-aventurado o homem que suporta o quê? Com perseverança a... Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, sabe o que é curioso para mim, nesse pensamento, nesse olhar? É que vários autores do Novo Testamento, do Novo Testamento, que escreveram livros em tempos diferentes, debaixo de circunstâncias, algumas até mesmo parecidas, mas circunstâncias meio distintas, posições eclesiásticas também um tanto quanto distintas, eles escreveram a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, com o mesmo pensamento, com o mesmo entendimento, dizendo praticamente exatamente as mesmas coisas. Você percebeu? Nós lemos Tiago, nós lemos Hebreus, nós lemos Pedro, e a gente poderia ler muito mais. Tem muitos outros textos no Novo Testamento a respeito desse assunto. Amém? E a tônica do assunto é a mesma. Se eu for aprovado na minha prova de fé, eu chegarei a algum lugar. Mas se eu for aprovado, significa que eu também posso ser reprovado. Amém? Veja. Aleluia. O que me chama a atenção, chamou a minha atenção nesse Tiago 1,12 que nós acabamos de ler, é que ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois ele diz, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. O interessante que eu quero chamar a sua atenção é que há duas palavras aqui, peirasmos e peirazo. Eu sei que nosso pastor já nos trouxe um ensino sobre essas palavras outro dia, e eu queria só meio que passar, porque é necessário para onde eu vou chegar, por essas palavras. No grego, a palavra peirasmos significa que é um experimento, é uma tentativa, é um teste, é uma prova. Entende? Quando eu trabalhava com engenharia, então a empresa contratada vinha fazer um piso de concreto. Então esse piso de concreto ele tinha uma especificação técnica. Ele precisava absorver determinada vibração, ele teria que suportar determinado peso. Então uma outra empresa era contratada para fazer uma aferição da qualidade daquele piso. Então antes daquele piso ser aplicado, era pegado uma parte, ou até após aquele piso ser aplicado, ia lá, retirava-se com uma serra-copo, um equipamento chamado serra-copo, muito poderoso, que ele corta uma parte dali daquele piso de concreto, tira um corpo de prova, e esse corpo de prova ele é submetido a testes. Ele é submetido à prova. Primeiro ele é colocado dentro da água, para saber qual que é a capacidade de absorção da água desse corpo de prova.
Depois ele é submetido à umidade, para saber se ele consegue não só não absorver a umidade, mas não ser afetado pelo frio que a umidade provoca. Depois ele é submetido a um teste de força. É colocado em uma prensa e a prensa exerce uma força sobre esse corpo de prova. Só que já existe tecnicamente uma especificação prévia para esse piso. Então, se esse piso ele estoura com uma pressão menor do que aquela que foi predita ou pré-determinada pelo projetista, está reprovado. Mas se ele suporta a aprovação da prensa, está aprovado. Então, essa palavra peirasmos, ela tem uma ideia, uma conotação de prova, no sentido de testar a qualidade. Entende? De comprovar a qualidade daquilo. Só que também, e essa palavra peirasmos aqui nesse texto, ele é usado, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Essa palavra provação é peirasmos. Mas no versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Essa palavra tentado já não é peirasmos, é peirazo. Que significa tentar para ver se algo pode ser feito. É pôr à prova. É teste com o propósito de apurar a qualidade, a quantidade. Só que no mau sentido, testar alguém maliciosamente, pôr à prova seus sentimentos ou julgamentos com astúcia. Essa palavra peirazo, quando ela é utilizada, ela tem uma ideia de que, eu vou ver se vou ver se meu irmão ele é honesto mesmo. Eu vou pegar um dinheiro e vou colocar ali R$100 para ver se ele pega. Mas a ideia não é aprovar, a ideia é reprovar. A ideia é submeter ele a uma provação, a uma tentação de algo que ele queira fazer, mas ele não possa, para ver se ele cai. Mas o meu objetivo é malicioso. O meu objetivo não é que ele seja aprovado. O meu objetivo é que ele seja reprovado, porque eu tenho interesse na derrota dele. Agora, o mais curioso disso é que essas duas palavras, tanto peirazo como peirasmos, elas nascem de uma palavra raiz chamada peran. Na verdade, essa palavra peran, ela não é a raiz arcaica. A raiz arcaica é peiro, que significa furar. Literalmente, a palavra peiro significa furar, fazer um furo. Mas a palavra peran significa através e do outro lado. Através, do outro lado. Então, é como se eu fizesse um furo nessa parede para ver do outro lado. Então, quando eu sei qual que é a raiz, qual que era a ideia por trás, como essas palavras foram aplicadas e o significado delas, eu entendo que através de uma circunstância a que eu sou submetido ou que eu submeto alguém, eu consigo ver o que está dentro do coração. Eu faço um furo, o furo é a circunstância. Então eu submeto uma circunstância com o objetivo de ver o que está do outro lado. Aí com isso eu posso aferir a intenção do coração. De repente, um exemplo, alguém trouxe um copo com água para mim, mas eu não sei qual que é a intenção do coração que ela trouxe esse copo com água para mim. Então eu submeto ela a uma circunstância, e como ela corresponde a essa circunstância, me mostra o que dela? O coração. Quais eram as motivações que levaram ela a tomar aquela atitude. E com base nas respostas que ela der, ela é aprovada ou reprovada. Quer ver um exemplo disso? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Antes que você leia, apenas abra e olhe para cá. Fazendo uma análise prévia muito superficial, confesso. Fazendo uma análise prévia muito superficial, eu percebi, sabe o quê? Que a maioria, para não dizer todas, as ocorrências na Bíblia dessas palavras, peirazo e peirasmos, todas as vezes que há uma ação que não é divina, mas que é diabólica, com esse sentido, para tentar, para que alguém caia, para que alguém perca a sua posição, engraçado que a palavra utilizada lá não é peirasmos, é peirazo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, agora leia. Não tenha medo
do que está prestes a sofrer. Primeiro você precisa saber quem foi que disse isso. Quem disse isso foi o próprio Jesus para João. Essa é uma daquelas cartas que foi escrita. Escreve ao anjo da igreja e diga, amém? É Jesus dizendo. Então ele diz, não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de peirazo, de prová-los, ou pôr à prova, não sei como está na sua Bíblia, não sei como é que está na sua versão, a fim de prová-los, e vocês terão aflições por 10 dias. Mas se você, olha só, permanecer fiel, mesmo diante de ameaça de morte, ou mesmo diante da possibilidade real de morrer, eu, Jesus, aquele que foi morto e reviveu, eu, o único digno de abrir os 7 selos, eu, que venci a morte, eu, que paguei o preço pelo seu pecado, eu te darei a coroa da vida. Você consegue ver um padrão? Eu consigo ver um padrão. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de tentá-los. Essa palavra talvez na sua versão tenha tentar. A fim de tentá-los. A fim de te expor a uma tentação. E vocês terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel. Sabe, essa palavra fiel aí, em Apocalipse capítulo 2, é pistos, que é um derivado da palavra pistes, que é fé. Eu gosto de dizer que fé e fidelidade são irmãs gêmeas, do mesmo útero, da mesma placenta, irmãs gêmeas, siamesas, para não dizer, né, uma coisa mais que anda junto, fé e fidelidade. Não tem como eu ser um homem, você ser uma mulher de fé, se você não for fiel. Fé e fidelidade são duas coisas que andam juntinhas, como unha e carne. Se separa, dá problema. Veja, queridos, toda a história tem um começo, um meio e um fim. E o importante é que tudo que começa um dia vai acabar. Tenha isso em sua consciência. Tudo que começa um dia vai acabar. A única coisa que é para sempre é o amor de Deus e a sua palavra. Tudo mais vai passar. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Agora eu preciso dizer, porque primeiro foi dito para mim, e porque foi dito para mim e eu absorvi, e eu ando em cima disso, eu preciso dizer para você, que é esse nível de fidelidade que o Senhor espera de nós. Sabe por quê? Porque Ele nunca mudou. Você concorda comigo que o Senhor Jesus não mudou? Ele é o começo e o fim, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem diz disso dele mesmo é Ele mesmo, se apresentando para João, não é isso? Então, se Ele não mudou o padrão de qualidade dele, por que seria diferente hoje? Mas a minha fidelidade está condicionada ao nível de sofrimento que eu sou submetido? Ou o nível de perseguição ou de humilhação que eu estou talvez atravessando ou passando? A minha fidelidade está condicionada a quê? Deveria ser a fé. Aí eu começo a entender o que Paulo disse: a vida que eu vivo hoje nesse corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Teve uns camaradas que entenderam certas coisas que a gente talvez leve um tempo ainda para entender. Aleluia. Toda a história tem um começo, um meio
e um fim. E durante um processo que vai do ponto A ao ponto B, que tem um começo, uma duração e um final, o processo, querido, importa, sabe o quê? O todo. O todo. Eu me lembro de uma discussão aqui que levou alguns dias aqui na igreja sobre o pecado. O pecado, ele afeta, quando uma pessoa peca, ele afeta o quê? Ele afeta o corpo, ele afeta a alma, ele afeta o espírito. Mas quem peca, peca no corpo, peca na alma, peca no espírito. Mas quando peca, quando morre em pecado, vai para onde? E essa discussão, lembra? Levou dias. E foi um negócio muito gostoso, mas foi muito ferrenho. Porque foi duro para mim descobrir que o meu espírito deseja pecar. Foi duro para mim. Compreender, engolir o meu orgulho, colocar ele lá no lugar dele, entender que o meu espírito, mesmo ele nascido de novo, pode nascer dentro dele um desejo pelo pecado. Cabe a mim me santificar e me abster do pecado dia após dia. Mesmo diante das provações e das tentações, mesmo diante de qualquer circunstância, cabe a mim. Porque quando eu peco, o que é comprometido? O todo. Sabe aquela história que disseram para você que quando você morre, o corpo se desfaz, mas o espírito torna para Deus que o criou? Bem assim não, tá? Descontextualizado, pode-se dizer qualquer coisa a respeito de qualquer coisa com base em textos bíblicos, mas não é bem assim não, tá? Quem peca, compromete o todo. A Bíblia diz que pessoas ressuscitarão para a condenação. Aí eu te pergunto, ressuscitar para ser condenado para quê? Vai viver vivo, ressuscitado no corpo, sofrendo eternamente. E experimentando todas as sensações da condenação no corpo, para sempre. Vivo, corpo, alma e espírito. É o que a Bíblia diz. Então, durante um processo de amadurecimento de fé, o que é que importa? Importa o antes do processo, o durante do processo ou o pós-processo? Importa o todo, queridos. O todo. Sabe? Importa o antes de você entrar no processo. Importa a preparação para entrar no processo. Antes de entrar numa escola, antes de uma criança entrar numa escola, e ela, antes dela chegar no primeiro ano do ensino fundamental, ela passa por uma preparação, que é chamado de ensino infantil. Aí tem o grupo 2, 3, 4, 5. Aí depois do grupo 5 tem uma formatura, ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental. É assim? Tem uma preparação. Essa preparação é importante? É possível negligenciar? É possível. Mas o desenvolvimento da criança que passa pelo ensino infantil, quando chega no ensino fundamental, é o mesmo? De uma criança que passa e uma criança que não passou? É o mesmo? Não é. Não é. Então a preparação é importante? Claro que sim. Alguém aqui já ouviu falar de Éder Joffre? Meu pastor, Gease, irmã Oswaldina e a irmã Ruth. Curiosamente a irmã Ruth é ligada nas lutas. Éder Joffre, queridos, ele é um camarada brasileiro. Ele é o maior pugilista brasileiro de todos os tempos. Ele não é ninguém não. Ele só é o maior peso galo de toda a história do boxe mundial, do planeta Terra. Em todo o tempo que existe o boxe, Éder Joffre, esse velhinho brasileiro, ele é o maior campeão do planeta peso galo da face da Terra, de toda a história de todos os tempos. Ele é bicampeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe. E ele carrega em seus punhos um legado que orgulha e inspira todos os pugilistas brasileiros. Ele é a maior lenda do boxe brasileiro de todos os tempos. E ele deu uma entrevista há uns 3 anos a um programa de televisão, e o entrevistador perguntou para ele qual que era o segredo das suas vitórias, das suas conquistas. Porque ele venceu mais de 70 lutas, 50 por nocaute. Nunca ele ouviu uma contagem do juiz para ele. Sabe o que é a contagem? É quando o pugilista está ali na luta,
Aí o pugilista recebe um golpe e cai, aí o juiz abre a contagem. Nunca aconteceu isso com ele. Ele lutou até os 40 anos de idade. Isso é quase impensável hoje em dia. Um atleta de boxe lutar até os 40 anos de idade. E sabe por que ele parou de lutar? Porque ele quis. Não tinha mais nada para ganhar. Não tinha mais nenhuma conquista mais para ele vencer. Então ele decidiu parar. Mas pensou numa história de sucesso como essa? E até a data de hoje ninguém conseguiu superá-lo. Aí perguntaram para ele, qual é o segredo de tanta vitória, de tanta conquista? É a força? É a técnica? Ele disse não. Era porque eu tinha mais vontade de treinar. Ele levava em muita consideração e considerava muito importante a preparação. Se preparar antes do combate chegar. Para que quando o combate chegasse, ele estaria pronto para o combate. E uma vez ele teve que lutar contra um cara que era acima do peso dele. Um cara que tinha quase o dobro ou o triplo do peso dele. E o entrevistador perguntou para ele, nessa hora, quando você entrou, que viu aquele homem zarrão na sua frente, você não ficou com medo não? Ele falou, não, eu estava preparado para aquilo. Eu estava pronto para aquela luta. Eu me preparei antes. Nós sabemos, né, nós conversamos e estudamos, nós sabemos de atleta hoje que é muito famoso, mas ele é o primeiro a chegar no treino, ele é o último a sair do treino. E mesmo quando depois todos os atletas já foram para casa fazer alguma coisa, ele continua lá por horas a fio, treinando aquele movimento ou treinando aquele fundamento, hora por hora, repetição por repetição. Quando esse camarada vai para a pista, quando ele vai para um campo, quando ele vai para a prova, ele se destaca como o melhor do seu time, da sua equipe, levando o seu time e a sua equipe à vitória. Sabia que aquele atleta jamaicano chamado Usain Bolt, o homem do raio, o primeiro treinador dele disse que era impossível que ele pudesse correr porque ele é anatomicamente incapaz de correr. Então foi o que ele fez? Foi treinar. Ele foi se preparar para a prova. Então a preparação ela é muito importante. A preparação deixa você capaz de enfrentar qualquer desafio. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 6. Aleluia. Efésios, capítulo 6. Concluindo, irmãos, 6:10, desculpa, Efésios capítulo 6, versículo 10. Concluindo, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, irmãos, vistam toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, vocês permaneçam firmes, inabaláveis, sem retroceder. Agora você consegue se imaginar diante de uma situação como essa? Alguém aqui assistiu o filme 300? Fala a verdade. Aquele filme 300 de Esparta. Eu sempre fui fascinado por aquela história. Eu sempre gostei de mitologia grega, de mitologia romana. E então aquelas histórias ali eu conheço de trás para frente. Quando saiu o filme, para mim foi impossível não assistir. E aquela história ali, segundo a mitologia, foi verdade. Se foi verdade verdadeira mesmo, não sei. Mas pegaram um fato mitológico e colocaram lá. Agora, sabendo que os guerreiros da Grécia Antiga eram uns camaradas difíceis de vencer, E os camaradas eram estrategistas. Eles pensavam, se preparavam desde criancinha. Criancinha, eles já nasciam. Outras culturas mandavam seus filhos para a escola. Os meninos pequenos já iam treinar para a batalha, para criar um couro grosso, para na hora da batalha não vencer. Mas verdade ou não, algumas figuras ali
mencionada na história, de fato a história confirma a existência daquelas pessoas, de alguma daquelas pessoas ali. Pelo menos os povos citados da mitologia na história da Grécia Antiga, aparece na história geral como que de fato existiram. Existem indícios arqueológicos da existência daqueles povos. Agora imagina, sabe por que eu tenho uma inclinação a acreditar? Porque eu penso nos valentes de Davi. A Bíblia diz que a cara daqueles homens, a semblante daqueles homens era como leões enfurecidos. Hein? Agora imagina você, vamos ali bater um baba, bora ali pegar uma bola, bora. Quando você chega lá, você olha para os times, você olha para os caras estão com a cara de leão enfurecido. Você joga bola? Não sei se eu jogo não. É aquele tipo de baba de que do pescoço para baixo é canela. E é mesmo. Mas não só a preparação ela é importante, porque a preparação ela te prepara para o dia mau, o dia da provação da sua fé. Mas o texto diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Para poder ficar firme contra o que vai acontecer. Porque o diabo, ele vai se levantar e ele vai criar astutas ciladas contra a sua vida, mas você precisa estar firme, sabendo que a nossa luta, a nossa verdadeira batalha no momento da prova não é contra seres humanos, ainda que seres humanos se levantem contra nós, mas a nossa luta é espiritual, é contra principados, é contra potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, por causa disso, vocês vistam toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente. E depois que você fizer tudo, vencer tudo, você fique firme. Sabe o que significa dizer isso? Que o pós também importa. Por quê, queridos? Segundo esse versículo 13, eu queria que você lesse comigo, se você tiver uma versão Almeida Revista Corrigida, Efésios 6,13, que diz assim, ele é mais simplificado, ele diz assim, o finalzinho dele diz assim: para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, fique firme. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã é o resultado do dia de hoje. Preste atenção nisso. Preste atenção aqui. O resultado de amanhã está condicionado ao meu hoje. Amém? O meu hoje é o resultado do meu ontem. Nós plantamos para colher. E nós colhemos o que plantamos. Amém? Então, como estratégia, como cilada do diabo, durante o momento em que a situação e a circunstância se levanta, o diabo ele pode tentar, através do conhecimento que ele tem dos padrões de comportamento dos seres humanos, tentar nos induzir a fazer semeaduras erradas durante o processo. Só que o objetivo dessa semeadura errada durante o processo é fazer com que no futuro eu venha ter uma colheita ruim daquilo que eu plantei. Você está aqui? Você está entendendo? Então veja, eu estou num processo, passando por um processo, a minha fé está sendo testada, mas eu estou firme na palavra, eu estou recebendo a instrução, então eu estou declarando, eu estou confessando, eu estou perseverando, eu estou firme, mas eu não estou vigilante, então eu falo coisas erradas, eu me comporto de uma maneira errada, eu ajo de uma maneira equivocada em relação a outra pessoa, eu firo pessoas, eu não corrijo aqueles erros, e eu estou só plantando errado. Mas diante daquela circunstância que eu estou vivendo, eu estou andando certo. Eu vou colher o resultado da aprovação da minha fé diante das circunstâncias, mas também eu vou colher resultados das plantações erradas que eu fiz. Então o risco que eu e você corre, o risco que nós corremos, é que no final do processo, diante de uma vitória alcançada e da bênção dessa vitória, eu vou estar alegre com essa vitória, mas tendo que lidar com uma situação muito difícil ao mesmo tempo. Aí a gente tem aquela falsa ideia, que a gente passa por uma prova, mas já tem outra mais na frente esperando. Mas só tem outra mais na frente esperando, porque nós mesmos muitas vezes plantamos isso com as nossas plantações erradas. Cuidado, queridos.
Porque o objetivo de Deus é sempre te aprovar. O bem do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se você passa pela aprovação da sua fé, com perseverança e firmeza, sendo fiel como os textos que nós lemos dizem, não tem outra consequência senão nós colhermos o resultado disso, que é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. E fé e fidelidade andam juntos. Mas cuidado, porque o processo, o durante também conta muito. Porque o durante não só vai revelar o meu e o seu coração, vai fazer com que eu e você seja ou não aprovado, mas também pode gerar semeaduras para o futuro. E essa semeadura precisa ser semeaduras positivas, boas sementes, boas semeaduras. Então o que fazer diante dessas circunstâncias? Estar sóbrio, alertas, atentos, vigilantes, conscientes das nossas ações, colocando conscientemente cada coisa no seu lugar, como um exímio músico que coloca na composição notas e arranjos certos e na hora certa. Falando em músicos, podem subir. Assim como um excelente cozinheiro que coloca naquele prato a quantidade certa de cada ingrediente, visando harmonizar o prato. E o final disso é uma maravilha deliciosa que a gente come. Meu Deus, se pudéssemos comer aquilo para sempre. Amém, queridos? Que essa palavra, ela encontre habitação no seu coração, morada no seu coração. E essas instruções, elas sirvam para que você possa obter uma vitória sem sequelas e sem consequência. Se lembra do que Jesus disse: eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e em escorpiões, e em toda a força do maligno, e dano nenhum, mal nenhum lhes fará mal.